live de pijama, porque é à noite, eu já vesti o pijama e a live vai ser feita assim mesmo. Vamos falar sobre apraxia de fala e aba. Essa daí é uma pergunta que eu recebi no direct, achei uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque a questão é que a mãe veio me perguntar, né, sobre a questão se a intervenção para apraxia de fala vai ser a mesma da aba, enfim. Então eu vou vir aqui nessa live para explicar para vocês um pouquinho sobre a apraxia de fala e falar sobre a aba e falar sobre as intervenções para apraxia. Vamos tentar entender todo esse contexto. Eu tenho como referência esse livro aqui, que eu acho muito bom, da Margaret Fish, gente. É um livro muito bom, que é Como Tratar a Apraxia de Fala na Infância. A apraxia de fala, gente, ela tem questões neurológicas e cada vez os estudos estão mostrando muita correlação com o autismo, que muitos autistas têm apraxia de fala também. Qual é a base da apraxia de fala? É justamente essa troca constante dos fonemas, dos sons. Então, por exemplo, dá um exemplo concreto. A criança vai falar batata e uma hora ela fala batita, tabata, tipota, sabe? Ela fica trocando os fonemas, podendo mudar a extensão também, mas ela tem essa troca persistente. E aí vem a questão. Isso daí, associado ao transtorno do espectro autista, vira um grande desafio para o profissional. Ok. E aí, Dani, o que um profissional que vai trabalhar com apraxia de fala, ele precisa saber? Ele precisa saber sobre a aprendizagem motora da fala. Por quê? Por que isso? Porque quando a gente vai falar qualquer coisa... e outra coisa, gente, que eu esqueci de falar. A apraxia de fala só pode ser diagnosticada, só pode ter o diagnóstico primeiro. Ele é restrito para fonoaudiólogos no Brasil. E a outra questão também é que tem que ter intenção comunicativa. Tá tendo muito diagnóstico de apraxia, sendo que a criança ela não tem intenção comunicativa. Então, por exemplo, a criança foi passando no McDonald's e viu uma batata e falou, batita, batita, bateta, batota, e começa a fazer várias trocas, sabe, dos sons, essas trocas persistentes. E tem que ser isso, ela tá querendo comer uma coisa, ela tá querendo algo, enfim, ela quer algo, só que ela tem essa troca persistente. Então, essa é a base diagnóstica da apraxia de fala. Um profissional, para tratar a apraxia de fala na infância, ele tem que entender sobre aprendizagem motora da fala. Isso daí, por que isso é tão importante, Dani? Porque a gente tem que entender como é feito toda essa questão do som, né? De como a gente produz, como é todo esse processo de ideação. Assim, tem a parte da ideação, tem a questão do planejamento motor. E para a gente fazer esse planejamento motor, existe várias estruturas envolvidas e que elas têm que estar de forma harmônica. Então a criança começa lá, deitadinha na cama, falando mamá, 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 fazendo esse som. E com o tempo, vai tendo toda aquela associação do mamamá com mamãe. Aí começa a sair uma mamãe, porque a mamãe vai reforçando o comportamento, né? Aqui tem que haver com planejamento e programação motora. A Aline aqui, ó, Aline Muniz Fono. Ela já trouxe toda essa questão. Então tem toda essa integração que tem que ter, né? Da gente entender a questão da... Gente, a minha personal acabou de entrar, a Nayara Castro. Nay, eu não malhei hoje. Eu tenho que te confessar que eu não malhei hoje. Mas vamos voltar aqui pra live. Eu vejo a minha personal e já fico com medo, porque eu não malhei. Mas, voltando para a questão da apraxia de fala, o tratamento, a intervenção, o profissional ele tem que entender disso para conseguir. Então, por exemplo, ele tem que saber como vai ser o posicionamento da língua, como tem que sair esse som, que muitas vezes ele vai ter que dar uma ajuda postural para a criança. E existem várias bases nisso. Existe a questão da repetição, que é muito importante, tem que repetir muitas vezes. Então, assim, a Margarete, ela traz
algumas bases que são muito importantes nas intervenções sobre apraxia de fala. Então, eu vou pegar aqui para vocês, que é o sequenciamento de fonemas. Essas aqui são as bases, ó, ela traz aqui como as bases para o tratamento efetivo de apraxia de fala na infância, princípios de aprendizagem motora. É o sequenciamento de fonemas, a prática repetitiva, a intensidade do tratamento, a seleção das emissões-alvo, as pistas multissensoriais e feedback. E aí, a gente entra para destrinchar cada etapa dessa, cada etapa onde vai se trabalhar toda essa questão, e ela vai trazendo sobre o sequenciamento de fonemas, as práticas repetitivas, como é que são essas pistas. E aí, ok, Dani, na hora que a gente olha isso daqui, é um momento que eu vou ter que falar agora para vocês sobre a aba. Porque o que acontece? O profissional da área da fono, ele vai entender todo esse processo desse mecanismo e ele entende da necessidade de repetição para formar a curva de aprendizagem. A Aline tá falando, essa é a nossa bíblia da apraxia. Eu amo esse livro, eu não sei dizer quantas vezes eu já li esse livro. Eu sou apaixonada, a forma que ela organiza e tudo, o raciocínio é muito interessante. E aí vem a questão que a gente estava falando sobre toda essa estruturação da intervenção para apraxia de fala. Então, vai precisar de todo esse conhecimento para saber dar um nível de suporte adequado. Aí você fala, Dani, então é impossível fazer a aba numa intervenção com apraxia? Não, gente, a aba, da mesma forma que a fono, ela estudou várias ciências para entender todo esse mecanismo, ela tem que entender como a gente respira, como a gente fala, como é que é a formação motora da fala, toda essa questão, a aba vai instrumentalizar essa intervenção. Eu vejo, por exemplo, nesse livro que tem muita coisa que se cruza com a análise do comportamento. Por exemplo, a questão dos registros, a questão de fazer uma boa anamnese, a questão de fazer uma boa avaliação, e dessa avaliação a gente vai fazendo a trajetória, como a gente vai trabalhar. A Aline Muniz Fono trouxe aqui a hierarquia motora da fala. Então a gente tem que ter esse entendimento. E a aba, ela vai dar toda a instrumentalização no sentido de pautar as etapas dessa intervenção. Então, não se perde nisso. No momento que você fez uma avaliação, eu vou contar a história, por exemplo, do Aquiles. Então, não é prompt. Não, prompt é uma técnica, é um modelo, é um prompt. O que acontece, gente, é o que eu não como fono, vou falar assim, eu vou desenvolver o método ADE, não, melhor, o método Daniela. Eu agora decidi desenvolver um método e eu vou fazer pesquisa sobre isso. E esse meu método, por exemplo, em cima da minha agenda, aquela minha agenda gratuita. Eu vou pegar lá um grupo de crianças e vou começar a testar, ver qual é o range adequado de idade, que ela é mais efetivo. E aí eu trabalho isso e eu chamo de modelo Dani. Aí eu chamo de modelo proprietário. Meu modelo proprietário, eu falo a eficácia dele dentro dessa faixa de etária, eu posso fazer isso, não nada impede. O prompt não é nada mais que isso. Mais importante que o profissional fazer prompt, blá, 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 é saber sobre a aprendizagem motora da fala, aprender sobre as hierarquias. É o que a Aline Muniz Fono trouxe. O prompt é um método que eu amo e vejo muitas evoluções. É muito interessante. Mas tão importante quanto isso é entender todo esse processo. A fono, ela entende disso porque ela vem estudando em toda a sua graduação todo esse processo. E aí vem a aba, vem a análise do comportamento para instrumentalizar o profissional de como vai esse passo a passo das intervenções, no sentido, vamos lá pegar o caso do Aquiles. Gente, no meu site tem uma planilha que é voltada para fonos. Dani, por que você tem uma planilha voltada para fonos? Porque meu filho precisou disso. Então,
Qual era a questão? A gente primeiro fez uma sondagem dos fonemas que ele fazia, que ele tinha, que ele fazia, de ecolalia, enfim. Nós fizemos uma sondagem e nós fomos levantando. Ok, esses fonemas ele faz, e ele faz essa transição. Então, digamos que ele fizesse o som tabu, 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 tabu. Ok, ele tem esse abu, ele tem um tabu. Ok. Digamos que ele tem outro som, abá, abá, abá. Ah, legal, ele tem o abá. E aí a gente vai registrando e essas variações, ele consegue fazer esse abá, abá, ele consegue imitar isso e a gente consegue fazer essas transições modificando a amplitude, deixando mais alto, falando baixinho, abá, abá. A gente consegue fazer essas variações com o que ele tem? Ok. Nós levantamos tudo isso, nós fizemos a sondagem dos fonemas que ele faz, e aí tem uma planilha lá no meu site onde você vai colocando o que a criança já tem. A partir disso, a gente vai desenvolver quais são os que a gente quer trabalhar com base nesses fonemas. A gente vai fazer umas novas, a gente não, né? A fono, que acompanha, vai fazer o levantamento dos fonemas que a gente vai trabalhar, a próxima transição. De preferência, gente, a gente vai trabalhar com coisas que são úteis na vida da criança. Então, por exemplo, bota. Gente, bota, muitas crianças vão conseguir pronunciar bota. Mas quais oportunidades de ensino essa criança vai ter para falar bota? Então, a gente vai ter que procurar oportunidades de ensino que ela possa repetir muitas vezes. Então, o trabalho da fono é muito difícil, porque necessariamente, quando você vai trabalhar na praxia de fala, você tem que pensar o máximo de palavras que sejam usadas no ambiente natural da criança. Então, esse vai ser o grande desafio. Então, ela fez a sondagem ali, levantou os fonemas que a criança fez, vai levantar agora quais são os objetivos. Então, a gente vai ter novos objetivos com base nesses fonemas. E aí, o que a gente vai trabalhar é a acertabilidade dele nesses fonemas. Então, várias oportunidades de ensino e a gente vai ver o quão essa criança acerta. E aí, o gráfico que a gente vai ter vai ser diferente. E aí você fala, não é a aba. Lógico que é a aba. Então a gente tá podendo usar a aba nisso. Aí você, por exemplo, nessa minha planilha, você vai fazendo os registros da acertabilidade dos fonemas. Eu gravava tudo e depois ouvia, transcrevendo, né? Eu e a fono. E aí a gente ia transcrevendo tudo e vendo a taxa de acerto que ele estava tendo nesses fonemas. E aí você vai fazendo toda essa taxa de acerto dele, da criança, para ver se a gente vai para frente, se a gente volta, quais são as ajudas que a gente tem que dar. Então você tá vendo o tempo todo esse paralelo. Quais ajudas a gente pode dar? Só que aí tem uma questão. Quem sabe dar essas ajudas adequadas é a fono. A fono, ela vai saber dar orientação para os pais de forma adequada para que esse pai, essa mãe saiba dar mais oportunidades de ensino com mais ajuda possível. Só que ali na clínica ela vai estar de forma toda profissional, sabendo dar ainda mais de forma adequada ainda, né? Então, de tudo isso, a gente vai gerar gráficos vendo a acertabilidade para poder fazer os novos objetivos de ensino. Aí vem a questão. Da mesma forma que a gente tem a dificuldade num programa de imitação geral, um programa de rastreio visual que a gente tem, enfim, tato, nas outras áreas, que tudo se mistura, não precisa, fono também trabalha tudo isso. Mas quando a gente vai trabalhar com uma criança com apraxia de fala, trabalhar generalização é muito difícil. E para isso exige muita repetição. Existe muita repetição. É muito difícil a gente ter um comportamento na apraxia de fala que é a adução, que é a criança aprender novas coisas a partir do que ela aprendeu anteriormente. Por quê? Vai exigir todo esse treino dessa transição desses fonemas o tempo todo. Quanto mais grave for essa apraxia,
mais difícil vai ser a adução, a criança aprender novas coisas sozinha por essa conexão. O que é muito natural com uma criança que não tem apraxia de fala, uma criança com desenvolvimento típico, né? É que ela aprende, esse fonema é assim, esse fonema é assim, e ela começa a fazer essas junções, inventa palavras. Você vê uma criança ali nos 2 anos, ela começa a inventar palavras. Ela chama tal coisa de tutu, ela chama tal coisa de... E começa a inventar essas palavras até de saber exatamente quais são as palavras. E isso, na apraxia de fala, é um desafio muito grande. Então, assim, gente, não é um ou outro, né? O profissional, ele tem que entender, por isso que tem que ser fono, gente. A apraxia de fala, para trabalhar, tem que ser fono, porque tem que entender sobre essa aprendizagem motora da fala, como a fona, a Aline trouxe, tem que entender essas hierarquias. Existem vários modelos que ajudam muito o profissional a trabalhar, mas o profissional ele vai bem além disso, porque ele tem toda uma base acadêmica. Então, por isso que a fono é essencial na apraxia de fala. A apraxia de fala é um diagnóstico muito difícil, a criança tem que ter intenção comunicativa. O do Aquiles não foi tão difícil, porque o Aquiles ele tem uma apraxia de fala muito severa mesmo. Então, não foi uma das mais difíceis, mas é bem complicado, porque ela tem muita variação. Variação no sentido que você pega uma pessoa que ela tem algumas variações. Eu vejo, por exemplo, eu não tenho apraxia de fala, mas quando eu tô muito acelerada, eu troco. Eu fui fazer uma live recentemente, eu tinha tanta troca de palavras. Algumas palavras que eu falava assim muito rápido, que eu não estava habituada. Tem palavras que eu não consigo simplesmente falar. É muito engraçado, eu fico trocando o tempo todo. Mas eu não tenho apraxia de fala. Mas o meu filho, por exemplo, ele tem, e é bem complicado dele. Então, isso que a gente tem que entender. Na hora que vai fazer, o que eu tava falando pra vocês, na hora que a gente vai fazer um programa, a gente tem que saber alguns componentes desse programa. A gente tem que saber como a gente vai fazer esse controle instrucional para a criança ficar interessada. A gente tem que modificar o ambiente. Nós temos que saber os materiais que a gente vai usar, a posição que a gente tem que ficar. E aí vem uma das coisas que são as mais importantes, que isso daí que faz toda a diferença numa intervenção sobre apraxia de fala e ainda por cima usando como estrutura a análise do comportamento, né? É saber dar ajuda adequada, saber dar ajuda adequada na hora adequada, e quem vai saber fazer isso direito é uma fono. Outra coisa que também é muito importante é corrigir o erro. Por quê? A criança vai chegar com a intenção comunicativa de falar batata, mas ela falou batita. E você não tem como voltar a pegar uma máquina do tempo e voltar no passado e correr de falar, não, é batata. Não, você tem que explicar para ela que o que ela falou, porque às vezes, gente, a apraxia de fala, você pode ter falhas em muitas fases. E numa fase, ela pode ter falado, eu falei batata. Eu falei batata, mas não saiu batata, saiu batita. E ela tem que ter a consciência de ouvir o que ela falou errado. Falou, não, você falou batita, o certo é batata. Dependendo do repertório da criança. Então, se a criança ela tem uma apraxia de fala mais severa, mas ela tem um bom entendimento, ela tem uma boa linguagem receptiva, você vai poder fazer essa correção instrutiva de chegar a explicar o que a criança errou e como ela deveria falar, já dando suporte adequado para ela repetir. E aí você vai fazer uma técnica de correção de erros instrutiva. Mas, no caso, tem crianças tipo Aquiles, que tem um repertório mais baixo da linguagem receptiva dele. E aí, na hora da gente dar essa instrução, é mais direto. Normalmente, ele fala batata, batita, e aí eu falo, é batata. E aí eu já vou dar ajuda para ele, dando ajuda visual, para ele olhar minha boquinha, ou eu faço em mim, mostrando para ele fazer nele, dependendo do nível de atenção que ele tá. Ainda tem isso, tem que estar observando que meu filho tá atento ou não tá atento. Se ele não tá atento, eu vou manipular a boquinha dele. Se ele tá mais atento,
eu faço em mim para ele fazer igual. Então ele, gente, é bonitinho no sentido que ele se esforça muito. Eu acho isso lindo dele. Que ele vai, puxa a boquinha, ele coloca a mãozinha assim para dar ajuda. É bem interessante. A nossa luta ainda é com a língua. A língua ainda está sendo uma luta para mexer essa língua de forma adequada. Que, por exemplo, ele não lua, o lu, esse lua, ele não consegue dobrar a linguinha e é tão difícil a gente acessar a linguinha. Outra coisa que a gente tá tendo ainda muita dificuldade com ele são os fricativos. Fralda, a gente tá numa luta com isso, mas vamos lá. E aí tem que repetir várias vezes, vários dias, várias oportunidades de ensino para a gente poder formar uma curva de aprendizagem. Então, se a gente tem uma criança que tem apraxia de fala, autista, ainda por cima com deficiência intelectual, o desafio ainda aumenta muito mais. Porque a gente sabe que a curva de aprendizagem na deficiência intelectual, ela é mais lentinha, né, pra gente formar a curva de aprendizagem. Então é isso que eu queria responder. Gostei da pergunta. Gostei muito da pergunta. Meu Deus do céu, eu fui abrir aqui para saber quem tá assistindo. Tá cheio de fono assistindo a live. Jesus amado. E eu falando essas coisas. Gente, assim, eu gosto muito de estudar essa área porque meu filho tem isso. Eu tenho esse livro aqui, o resto eu tenho digital. Eu recomendo muito, se seu filho tem apraxia de fala, ou você é de uma outra área e você quer entender mais sobre apraxia de fala, esse livro é maravilhoso. Esse livro os profissionais, é uma linguagem relativamente fácil. Eu tenho estudado a área de fono, tenho pego os livros da área de fono para estudar. Aqui a Suzana, Suzana Maro Poltronieri, nossa, ponto fono. Eu vou ter que marcar. Aqui, você falou sons refrativos, tipo fralda, não, fricativos, esses sonzinhos assim, eu tenho, ou é que eles têm dificuldade. Então, gente, esse livro daqui é muito importante. As pesquisas, como eu estava falando para vocês, elas são... O nome apraxia de fala mudou muitas vezes na história. Já foi aqui, ó, a Suzamara Fono, gente, muito querida. Boa noite, a Jessie, querida Jessie. Boa noite, Dani, sempre muito querida. As pesquisas sobre apraxia de fala, elas ainda têm muito que evoluir. Até um pouco tempo atrás, a apraxia de fala tinha um outro nome, isso são poucos anos. Então, tem outro nome porque são muitas pesquisas, elas até uma hora que a sociedade americana lá falou, não, é a AF, a apraxia de fala da infância, e a gente segue por aqui. E aí virou uma briga com o pessoal da terapia ocupacional ainda por cima, porque terapia ocupacional eles chamam de dispraxia e a fono chama de apraxia. E aí deixa essa briga entre eles, eu não vou entrar nessa briga de jeito nenhum. Mas a questão essa nomenclatura, por essa nomenclatura, na hora de você pesquisar, ir atrás de pesquisas, você vai ter que pegar a lista de nomenclaturas para conseguir fazer essas correlações. A questão cada vez as pesquisas estão mostrando mais evidência de ter muitos autistas que têm apraxia de fala também. Isso está sendo um fato, esses números estão aumentando. Então, mesmo que você não seja um profissional da área da fono, você é um psicólogo, você é um terapeuta ocupacional, é interessante, principalmente se você for um psicólogo, estudar um pouquinho sobre a apraxia, ter uma noção do que vem a ser a apraxia de fala, como é que é esse processo de diagnóstico e como são as bases da intervenção. Por quê? Em algum momento você pode ter um paciente ou você já tem um paciente assim e você vai ter que saber se comunicar com a fono. Por quê? Se vocês dois vocês seguem um plano de ensino que se comunica bem, essa criança só vai crescer. Por exemplo,
Se o terapeuta tá trabalhando com figurinhas e você, a fono ali, as palavras-alvo é carro, poste, sabe? Coloca um conjunto de palavras que são relevantes para a criança, que são muito relevantes na vida da criança, digamos que poste seja, né? Coloca ali. E aí os outros. Aqui, Dani, vale pontuar aqui que tem outros transtornos motores de fala. Por isso temos que fazer. Sim, sim, existe muitos outros. O próprio livro ele traz uma lista de vários outros transtornos de fala que tem muita correlação com o autismo também. Gente, cadê? Ele tem uma listinha. Ah, não, é bem no início, no capítulo 2. No capítulo 2, ele traz uma listinha extensa dos outros transtornos de fala. Gente, eu jurava que era no capítulo 2. Será que eu tô equivocada? É no capítulo 3? Nossa. Não, é no capítulo 2. Não é possível. Não é possível que eu tinha esse livro decorado na minha cabeça. Por ver se tu tinha. Não tá mais decorado, porque não tá aqui. Errei qual é o capítulo. Mas enfim, gente, independente de qual capítulo seja, que eu tô perdendo um tempo procurando aqui o capítulo, aqui ó, tá trazendo disartria, atraso motor. Ai, obrigada. Aqui, Aline, uma avaliação minuciosa. Sim, tem, gente, é a coisa que eu mais falo. Quem falar que eu não falo isso, eu sempre falo, procurem uma fono. E sabe qual é a questão, Aline? É que as pessoas não têm noção que a fono, ela tinha que ser procurada. Se a criança é prematura, ela deveria fazer um acompanhamento com uma fono precocemente. Muitas vezes, essa criança, esse bebezinho, começa a ter problemas na amamentação, ela tem esse problema de amamentação e tudo. Ela no bercinho ali, você vê que ela já era para estar fazendo esses sonzinhos, mama. A fono, ela vai sacar, a fono vai ver escape excessivo de saliva, vai ensinar os pais a fazer toda aquela massagenzinha, sabe? A fono, ela vai ter uma visão. Eu tô vendo aqui a Jessie, ela me falou uma coisa. Aqui, eu tenho uma amiga também no espectro com apraxia. E a Jessie, eu tenho a ecolalia tardia, eu também tenho ecolalia tardia, Jessie. Eu tenho palilalia. Eu tenho um tipo de ecolalia que eu falo que ela tem a função de me encher o saco. Eu não sei como é que é a sua ecolalia tardia, mas a minha, ela fica repetindo na minha cabeça, só que hoje em dia eu parei de deixar ela repetir tanto na minha cabeça. Eu falo logo a palavra. E aí a pessoa estranha. Só que normalmente eu tento colocar num contexto. Hoje em dia, na frente do meu marido, eu falo, ecolalia. Aí pronto, ele aceita. Tem um tempinho que eu não tenho. Já tem um tempinho que eu tô sem ecolalia. Eu acho que já tem mais. Deve ter um mês que eu tô sem aparecer uma ecolalia. Acho que já deve ter. Não tem um mês não. Não tem um mês não. Tem uma semana, na verdade. Agora que eu tô pensando, porque eu tive na outra semana. Eu tive na semana antes de fazer a colonoscopia. A mitigada, Dani, é a palilalia. Ela é aquela que... Ela é bem rara. São 4 tipos, né? São 4 tipos. Eu tenho uma que é bem rara mesmo, que é a palilalia. Ela é um tipo que é difícil de achar falando na literatura e tudo. Ela é bem dificinho de encontrar. Ela tem certas características que difere das outras ecolalias. É o que eu falo, ela tem a função de me encher o saco na vida. E aí, gente, para finalizar essa live, eu queria falar para vocês que eu tô construindo um documento. Aqui, deixa a Jessie. A minha ecolalia aparece quando preciso mais me socializar e não consigo uma fala funcional. Eu falo como responder e o que me pergunta com a mesma pergunta. Ah, tá, não, a minha é diferente. A minha fica repetindo na minha cabeça. Eu chego a falar frases. Eu falo uma frase por conta de ecolalia. É um saco. Nossa, quando sai uma frase, ai, que saco.
Nossa, gente, tinha uma época que quando eu fazia engenharia, que eu ficava com fórmulas matemáticas na cabeça. Então, eram fórmulas, principalmente na época que eu estava mexendo muito com transformação de Fourier. E aí eu ficava com as transformadas de Fourier na cabeça, repetindo, 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 até uma hora que eu falava, que saco! Que saco! Era muito chato. Mas que eu ia falar sobre o documento que eu tô montando para vocês, que algumas pessoas vieram já me criticar, né? É engraçado essas coisas. Eu faço negócio, só que eu coloquei um nome que eu achei legal, que se chama O Guia de Bolso do Analista do Comportamento. Eu ainda tô construindo. Eu vou construir com calma dessa vez, não pretendo fazer tão rápido não, porque a agenda eu fiz rápido demais. Eu acho que fiz rápido demais, não tinha necessidade de ter feito rápido, ela tão rápida. A agenda nasceu em uma semana, gente, pra vocês terem noção. Esse não, eu quero fazer um pouquinho mais lento. Eu escrevi o texto e agora eu tô fazendo a arte de forma mais calma. São 12 passos, gente, mas não são 12 passos de qualquer jeito. Ele vai ter fluxograma, ele vai exigir que a pessoa entenda da análise do comportamento para poder desenvolver esses programas. Ele vai ser numa linguagem mais técnica. Então não é de qualquer jeito esse guia de bolso para fazer programas terapêuticos. Não é jogado assim. Aqui a Jessie contando. Eu não consigo mesmo comunicar em crise de autismo. Não é fácil, não. Nossa, é muito difícil mesmo. Quando a gente tem uma crise. E eu contar uma crise que aconteceu muito louca. Não foi por conta de autismo, gente. E é legal dividir isso com vocês, porque todo mundo pode acontecer isso, tá? Na minha adolescência, tiveram coisas ruins, meus pais se separaram, enfim. Foi uma separação bem complicada deles. E eu fiquei com um trauma de um toque de telefone que tinha na casa da minha mãe. E aí, tem coisa de 3 semanas, mais de 3 semanas, né? Agora já tem mais de um mês. Que a gente colocou um telefone aqui em casa. A gente não tinha telefone há anos. E o telefone que instalou tinha o mesmo toque, só que na hora eu não me toquei. Eu não me toquei que o mesmo toque. E aí, toda vez que tocava o telefone, eu ficava mal. Ninguém tem o número desse telefone, ninguém tem um número. Mas o telefone toca, porque tem esses robôs, essas coisas que ficam ligando. E ele tocava e eu ficava mal. E eu não tava entendendo, porque eu tava ficando mal. E cada dia eu tava ficando mais mal. E eu tinha taquicardia, eu não tava entendendo. Gente, eu não tava mais rendendo nas coisas, eu não conseguia, eu começava a ficar agitada, e aí vinha minhas estereotipias de ficar andando pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro. Não, eu já vou voltar e ler todas as mensagens, Jess, só vou terminar de contar essa história. E aí eu ficava andando pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro, e aí várias outras coisas que começaram a acontecer comigo, até uma hora que eu me toquei. Eu tava com Aquiles, fazendo atividade com ele, eu tava super bem fazendo atividade com Aquiles na sala, e o telefone tocou, e aí eu entrei em crise. Eu realmente entrei em crise. Eu comecei a ter taquicardia, minha mão começou a ficar dormente, meu rosto dormente, e aí eu fui pro canto me reestruturar. Eu fiquei gente, eu fiquei praticamente em posição fetal, até conseguir me reestruturar. E aí eu fui trabalhando respiração, usando técnicas de respiração. Eu tenho algumas técnicas que eu gosto muito, que eu aprendi com o Alberto Delisola, um querido da internet. Eu recomendo que vocês conheçam o canal dele. Ele tem vários canais, tem o Alberto Delisola, tem o Super Memória, é um querido. E aí eu aprendi com ele muitas dessas técnicas, e aí eu fui me restabelecendo, e aí eu me toquei. Que aí o telefone, quando eu me senti melhor, o telefone já tinha parado de tocar, e aí o telefone tocou de novo, e aí começou a me tratar cardíaco, voltou tudo. E aí eu fui pegar o telefone pra tirar o fio, eu já tava tremendo, minha mão tava tremendo. Eu não conseguia tirar direito, eu fui tentando arrancar, até quebrei um pedacinho do plástico ali, porque eu tava totalmente desnorteada por conta do telefone, que tava tocando, o toque do telefone. E aí, o que você vê dessa história toda que eu tô contando? Que às vezes a gente tem certos gatilhos, certas relações, que na hora a gente não percebe.
eu só fui me tocar que era o telefone tinha o mesmo toque, a mesma relação com o meu passado, depois de 3 semanas que o telefone estava aqui. E eu tava passando mal já. E quando eu saía de casa, eu ficava bem, porque não tinha um toque de telefone, não acontecia, eu ficava horas bem. Mas quando eu tava dentro de casa, o telefone tocava e tocava de forma intermitente. Isso tava me matando e eu não conseguia associar. Só esse momento eu vejo que é muito importante a gente tentar rastrear essas coisas na nossa vida. Às vezes tem coisas pequenas. Eu não vou fazer um tratamento terapêutico por conta de um telefone que toca. Eu simplesmente desligo o telefone e coloco ali, pelo amor de Deus. Eu tenho coisas muito mais sérias para tratar que o telefone. Tenho muito mais problema do que isso. Então, tiro o telefone. Então, às vezes, a gente tira alguma coisinha da nossa vida que não tá fazendo bem, que às vezes é besta. Às vezes a gente tem que também eliminar pessoas, assim, não eliminar no sentido, a gente tem que se afastar de pessoas que não fazem bem pra gente, isso também é importante. Mas às vezes é simplesmente o telefone, é alguma coisa que tá te causando incômodo e você não tá entendendo. Deixa eu só ler as mensagens da Jessie. Aqui só da Jaqueline. Engraçado, meu filho tem autismo prematuro e desenvolveu a fala perfeitamente. Ele faz atendimento numa clínica especializada e não precisa de fono. Ele aprendeu a ler na escrita e sua motricidade. Jaqueline, você está trazendo a variedade do espectro autista. O autismo hoje em dia é um guarda-chuva enorme, onde abrange várias pessoas. Eu sou uma autista. Eu com 2 anos de idade, eu tinha fala complexa. Eu tô sem um caderninho que minha mãe, mas a minha mãe escrevia frases que eu falava com 2 anos que não é compatível com 2 anos. Mas eu tinha uma rigidez de comportamento, eu tenho uma rigidez muito grande. O que mais me pega é minha rigidez, é meus padrões repetitivos. Gente, eu pego mania muito rápido. Eu pego rotina muito rápido. Então, por exemplo, eu comecei a comprar uma salada para almoçar no serviço. Eu não consigo. Se eu vou trabalhar, eu tenho que comer essa salada. Quando eu como em casa, antes de ir pro serviço, eu como outra coisa, eu fico desnorteada. Eu não consigo levar uma comida porque tem que ser a salada, a bendita salada, com os mesmos ingredientes. É horrível. É horrível isso. E assim, eu tenho consciência de que isso tá acontecendo comigo, mas às vezes eu não consigo interromper, porque eu tenho que fazer. Eu não acho que ninguém vai morrer, eu não acho que nada vai acontecer, mas eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer, entende? É diferente. Então, você trouxe a variedade. A Jessie, já tive crise até por cheiro forte de chocolate quente. Meu Deus, Jessie. E você não atrapalha nunca. Você é uma pessoa muito querida. Só queria terminar dizendo que você faz diferença. Você é uma pessoa muito... Ai, que querida, Jessie. Você que é, assim, sempre enriquece muito. Vamos dormir, gente, porque tá tarde. E eu quero dormir porque o menino acorda cedo. Beijo pra vocês e até mais. Tchauzinho.